Fala galera, beleza? Seguinte, tenho que resolver uma listinha aqui com vocês que eu passei numa segunda-feira, aí pra trás, acabou passando. E são 3 exercicinhos do caderno de atividades 7, os 3 últimos, tá? Então vamos ser direto aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então o primeiro exercício é o exercício 23. Ele fala o seguinte, só ajeitar um negocinho aqui antes. Ele fala o seguinte: o físico engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot, em seu trabalho Reflexões sobre a potência motriz do fogo, concluiu que as máquinas térmicas ideais podem atingir um rendimento máximo por meio de uma sequência específica de transformações gasosas que resultam num ciclo, denominado ciclo de Carnot, como ilustra a figura abaixo. A partir das informações do ciclo de Carnot sobre uma massa de gás, mostrado no gráfico PV, na pressão por volume, analise as afirmativas a seguir. Eu não sei se essa parte que está aqui escrita em vermelho e meio azul, sei lá, está na apostila de vocês. Na minha ela tá, então vou deixar. Então o que nós temos? Temos aqui 2 adiabáticas, né? Que são as mais inclinadas, as azulzinhas, e 2 isotérmicas. Ao iniciar o ciclo, expansão isotérmica 1 e 2, a variação de energia interna do gás é igual ao calor da fonte quente recebido, e o trabalho é positivo. Primeiro, nós estamos falando, deixa eu só colocar de novo aqui para ver o que está aparecendo para vocês, porque senão fica ruim para mim. Nós estamos falando de uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Por consequência, a energia interna que está associada à temperatura também é constante. Então, não existe variação da energia interna. A alternativa 1 está descartada. Na segunda etapa do ciclo, expansão adiabática, não há troca de calor, embora o gás sofra um resfriamento, pois ΔU igual a menos o trabalho, W aqui significa trabalho. Então, na alternativa 2, deixa eu ver se tem um espacinho aqui, acho que tem. Não, aqui não vai dar não, vou fazer aqui em cima para perder minha cabeçona. Aqui, pá. Ele fala que é uma transformação, uma expansão adiabática. Então, o calor é o trabalho mais ΔU. Se é uma expansão adiabática, o calor é 0. Então, eu vou isolar o ΔU, vou passar o trabalho para o outro lado, e isso aqui condiz com o que está falando. Lembrando que o W aqui é de trabalho. Então, a 2 é verdadeira. Essa alternativa E já é descartada. 3. Na compressão adiabática 4:1, última etapa do ciclo, o trabalho realizado sobre o gás corresponde à variação da energia interna nessa etapa e a um aquecimento. Ó, essa 3 aqui a gente já pode cortar um caminho. Por que a gente pode cortar um caminho? Porque é basicamente esse caso, tá? Só que é uma expansão. Cadê? Desculpa. Na compressão, é uma compressão. Aqui o trabalho era positivo, nesse ponto, porque era uma expansão. Aqui agora é uma compressão. Então eu só vou inverter o sinal do trabalho. Tá? Só isso que vai acontecer. Se eu for inverter o sinal do trabalho, eu sei que ΔU igual a mais tal, ou W igual aqui. Então essa aqui também é verdadeira, tá nas duas. 4. O trabalho útil realizado por uma máquina térmica no ciclo de Carnot é igual à área, né? Ou, de outro modo, dado pelo trabalho é igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Eu vou escrever de preto aqui perto do gráfico. 4. O calor da fonte quente é trabalho mais calor da fonte fria. Opa! O que estava aqui, dessas coloridos, a gente estava falando da primeira lei termodinâmica e da segunda, da máquina térmica. Vou isolar o trabalho, calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Então, sim, essa é verdadeira. A 5 está errada. Vamos ver por quê. O rendimento de uma máquina ideal pode atingir 100%. Né? Nada atinge 100%. Nem a máquina ideal. Máquina real, não imagine, nem sonho. A ideal pode chegar até o ciclo do Carnot. A rendimento de Carnot, não o 100%. Então a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Deixa eu pegar meu cafezinho, porque eu derrubei tudo. Vamos para o próximo. Opa, engasgado aqui. IMED. Uma máquina
térmica ideal opera em um ciclo termodinâmico diferente do ciclo de Carnot. Se essa máquina térmica opera entre as temperaturas de temperatura da fonte fria, opa, nós, 27 graus Celsius, que eu vou somar com 300, com 273. Oh, meu Deus, espera que eu estou apertando o botão errado. Para transformar em Kelvin. E 447 com mais 27, 27 dá 4. 273 vai dar 750. 750 Kelvin. Fornecendo trabalho através do calor gerado da fonte quente, sua eficiência será. Então ele quer saber a eficiência dessa máquina térmica, beleza. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Tá? 1 menos temperatura da fonte fria 300, da fonte quente 750. Você vai fazer essa divisão, estou usando a colinha aqui para não ter que dividir, né? Isso dá 0,6. Se você multiplicar por 100, você descobre a porcentagem. 60%. Só que o cálculo que eu usei foi o cálculo de Carnot, que é o maior rendimento possível entre duas temperaturas. Então, essa máquina que não opera no ciclo de Carnot, ela vai ter um rendimento abaixo do ciclo de Carnot. Tá? Então, alternativa A, menor do que se a máquina operasse em um ciclo, no ciclo de Carnot. Na verdade, não precisava nem ter feito a conta, né? A A já estava verdadeira, já era verdadeira, não importando o valor que eu encontrasse aqui. Tá? Então, não é o ciclo de Carnot, então não dá essa porcentagem aqui. Se fosse uma máquina ideal, igual ele fala, que opera no ciclo de Carnot, seria de 60%. Mas como não opera, todas as outras máquinas têm uma eficiência menor. E vamos para o último exercício. PUC Campinas. Um dispositivo mecânico usado para medir o equivalente mecânico de calor recebe 250 joules de energia mecânica e agita por meio de pás 100 gramas de água que acabam por sofrer uma variação. Então vamos colocar aqui a massa de 100 gramas. A variação de temperatura é 0,5 graus Celsius. Tá? O calor específico é de 1 caloria. Tá? Uma caloria, depois ele fala aqui quanto que dá, né? 1 caloria é igual a 4,2 joules. Calor específico da água, coloquei aqui 1 caloria por grama grau Celsius. O rendimento deste dispositivo. Então é o seguinte, primeiro eu tenho que descobrir a quantidade de calor. E eu vou usar esses termos lá da calorimetria. Que macete. A quantidade de calor é a massa, o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então isso aqui dá 50 calorias. Só que eu preciso transformar para joule para trabalhar com aquele outro 50 joules ali que eu tenho. Então se eu multiplicar isso aqui por 4,2, eu chego em 210 joules. Então, o que está acontecendo? Ela recebe 250 joules e o que está sendo utilizado é 210. Né? Então, como que eu posso calcular esse rendimento? Eu posso calcular esse rendimento da seguinte maneira. O rendimento é 1 menos o calor da fonte que vai para a fonte fria, né? Que é o que vai aquecer a água, sobre o calor da fonte quente. Então, olha só, a máquina está recebendo o calor para fazer trabalho e o calor que está sendo perdido está aquecendo a água, o que não está sendo utilizado, não está realizando trabalho. Então, aqui eu tenho 1 menos 210 dividido por 250, que está no enunciado. 1 menos, eu vou olhar aqui na minha colinha, 0,84, o rendimento é de 0,16. Se você multiplicar por 100, você tem 16%, que é a alternativa A. Tá? Professor, aquela equaçãozinha ali, essa última aí não funfou para mim não. Então faz o seguinte, você tem calor da fonte fria, você tem calor da fonte quente, você pode calcular o trabalho e depois fazer rendimento, trabalho sobre calor da fonte quente. Dá na mesma. Tá? Usar a segunda lei da termodinâmica, calcular primeiro o trabalho e depois calcular o rendimento pelaquela outra equação, que é trabalho sobre calor da fonte quente. Mas é isso, gente. Eram os exercícios que faltavam. Então eu espero que tenha ficado claro aí. E falou!